Boa tarde, bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai fazer um vídeo para vocês aí sobre as nossas galinhas ponhedeiras que a gente comprou. Estou aqui na granjinha aqui, onde que elas ficam, no espaço que elas ficam. E eu vou estar mostrando um pouco melhor aí para vocês elas e como a gente fez o nosso sistema aqui. É a primeira vez que a gente tá criando galinha ponhedeiras, então a gente tá aprendendo também, olhando alguns vídeos para pegar dicas e tá aprendendo. Então não se esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos e ativar o sininho para receber as notificações dos conteúdos que a gente faz aí, que é dedicado aí para vocês, tá? Então, pessoal, esse espaço aqui a gente fez um espaço de 2,80 por 4 metros de comprido, 2,80 de largo por 4 metros de comprido. A gente tem 40 galinhas ponhedeiras aqui. A gente pegou elas com... Elas estavam com 50 dias, agora já estão com 64 dias. Então a gente já pegou elas grandinhas, né? Já bem adiantada. E nesse espaço aqui a gente poderia ter mais algumas, talvez umas 50 nesse espaço que tem aqui. Mas a ideia foi comprar um tanto, aí ver se dá certo, se a gente vai produzir bem, se a gente vai conseguir ter venda para esses ovos. Que a intenção é a gente vender a produção, né? Para ter mais uma renda aqui no sítio, para estar complementando a renda da gente aqui. Então a intenção é a gente criar as galinhas para vender os ovos, até porque a gente não ia dar conta de... eu e minha esposa de consumir todos esses ovos de 40 galinhas. Elas põem as 2 dúzias por dia, a gente nunca vai conseguir comer todos esses ovos. Então a gente vai estar vendendo, a intenção é essa. Aí a gente vai ver se dá certo, se a gente tiver venda, a gente vai aumentar. Aqui eu vou estar mostrando para vocês os planos aqui. Mais para frente no vídeo eu vou estar mostrando para vocês onde que a gente quer aumentar o espaço aqui para botar mais um tanto de galinhas, tá? E também para futuramente fazer um piquete para elas, tá bom? Então vou virar a câmera aqui e vou mostrar um pouco para vocês aí das galinhas e do espaço aqui. Eu já mostrei em um vídeo aí anterior, mas foi um vídeo um pouco mais... não foi tão detalhado. Vou estar mostrando um pouco melhor aí para vocês como a gente fez aqui. Bem simples, uma coisa simples. Não tem nada de muito sofisticado, é uma coisa para não gastar muito. O que a gente gastou, na verdade, mais aqui foi com a estrutura. Na verdade, a gente já tinha, só teve que comprar a tela e mudar um pouco a estrutura para botar as galinhas. E a gente gastou colocou um bocal de luz que tinha um bocal, a gente botou mais um para ter 2 luzes e comprou um bebedouro, na verdade. E o que a gente gastou daí foi as pintinhas, que a gente pegou elas com 50 dias. A gente pagou R$27 cada uma, aqui na nossa cidade. A gente pegou com um rapaz aí, foram R$27 cada uma. Então 40 deu R$1.080, 40 pintinhas. Então esses foram os gastos por enquanto. E daí com a ração, que eu vou estar falando no decorrer do vídeo e quanto mais ou menos que elas comem por dia, tá? Então, pessoal, aqui é o espaço que elas ficam, né? Aí tem um pouco de capim no chão, porque eu botei um verde para elas comer hoje de manhã. Aqui a gente fez dessa forma, a gente fez um pedaço com as tábuas que a gente tinha aqui, que antes tinha nessa parte lá atrás e aqui tinha parede até em cima, que era o galpãozinho que eu guardava minhas ferramentas e coisas, e as coisas que eu tenho aqui. E agora a gente fez essa parte ali embaixo com tábuas e a parte de cima de tela, tá? Uma tela reforçada para os bichos não estar entrando, algum predador, coisa assim. E também para elas não estar saindo fora, né? Então esse é o espaço. Lá no fundo tem aquela caixa, que é uma caixa que a gente guarda o milho dentro, o milho que a gente colheu aqui no nosso sítio.
Que isso ali futuramente, assim que a gente acabar esse milho, a gente vai tirar dali, tá? E o espaço é esse. Aqui eu fiz um puleirinho bem simples para elas ficar. Tem algumas que sobem, que nem agora tem 4 aí em cima. Às vezes tá cheio, às vezes não tem. Algumas ficam lá em cima daquela caixa, daquele vidro. Algumas ficam pelo chão. Aqui eu boto um verde todo dia para elas estar comendo. Ali tem hoje de manhã eu botei abóbora para elas, capim. Às vezes eu boto couve. O verde que eu vou achando aqui, eu vou botando aí para elas tá bicando, tá? E as galinhas estão aí, estão bem bonitinhas. Já estão bem grandes no vídeo, não sei se dá para ver certo o tamanho delas. Às vezes parece mais pequena, mas são bem grandinhas já. Então já estão com 64 dias. E aqui a gente fez assim, eu botei uma luz aqui e uma lá no final. Até essa ali antes eu tinha aceso, porque hoje está um pouco mais frio, mas acredito que nem precisaria estar acesa. E aqui a gente tem um bebedouro, esse de 2 litros. E tem um aqui grande que eu fiz, daqui eu tenho que pegar, tirar ele para dar uma lavada. Aqui o sistema é bem simples. É um bebedouro, eu peguei um baldinho desses que a gente compra a banha de porco aqui no mercado. Fiz alguns furos nele. E aqui dentro eu coloquei uma torneira. E a torneira mesmo, eu fiz um furo mais pequeno que a rosca lá da torneira. Ela mesmo fez a rosca dela no latão. Aí eu só botei uma fita vedarosa que ela não vaza. Daí aqui fica sempre cheio assim o bebedouro, tá? O ar aqui agora eu tenho aberto. Daí eu tenho regulado a torneira lá, que ela cai só um pouquinho. Conforme elas vão tomando, vai saindo água e vai enchendo de volta. E aqui aquele bebedouro normal aí que acha bem baratinho, que é bem simples também, tá? E o comedouro delas, por enquanto, a gente tinha uma calha velha aqui, dessas calhas mais antigas. A gente pegou, fez um comedouro em L, ali dá uns 2 metros aqui, mais 1 metro, que é o suficiente para elas tá se alimentando. E esse é o espaço que elas ficam. Então, pessoal, aqui como eu estava mostrando, é o espaço que elas ficam aqui. Agora eu vou estar falando um pouco da questão do consumo de ração. O que elas estão consumindo aqui pra gente, tá? A gente não tem aqueles comedouros que a gente deixa trato direto. Eu já vi alguns vídeos no YouTube aí que o pessoal deixa direto o trato, né? Naqueles comedouros automáticos. Mas a gente não tem, eu trato dessa forma, eu trato 3 vezes por dia. Eu trato sempre das 7h30 às 8 horas da manhã, a 1 hora da tarde e às 6 horas da tarde, né? Agora nessa época que agora a gente está começando a entrar no inverno, aí vai começar a escurecer um pouco mais cedo. Aí acredito que eu vou tratar um pouquinho mais cedo, talvez aí pelas 5 horas. Mas é esse horário mais ou menos, não muda muito. A gente não quer deixar mudar muito o horário para não atrapalhar o ciclo delas, para elas terem uma rotina, né? Que isso ajuda depois na produção de ovos dela, tá? A raça que a gente pegou aqui é a Zizabral, né? Que é uma raça, pelo que a gente pesquisou, é a raça que mais põe ovos durante o ano, que ela chega até 340 ovos por ano. E tem algumas outras raças que são muito boas também, que a gente mais pra frente quer misturar para mesclar os ovos, para não ter só uma cor de ovos, para dar uma mesclada. E o consumo de ração hoje dessas 40 galinhas, essas 40 franguinhas, elas estão consumindo em torno de 1,2 kg, 1,3 kg de ração por dia. Nesse sistema que eu estou fazendo aqui, de tratar 3 vezes por dia, né?
Então esse mais ou menos é o tanto de ração que elas estão comendo. Quando elas chegaram, 1 quilo era o suficiente. Então já aumentou um pouquinho, elas já estão 14 dias aqui. 12 dias, aliás, que elas ficaram 2 dias lá no criatório, depois que chegou lá no criatório pro rapaz lá. Então esse é o consumo delas hoje. Aumentou um pouquinho, as 200 gramas, 300 gramas. Eu fiz uma medida num pote, eu pesei. Aí é mais ou menos, também não é 100% certo, mas é mais ou menos isso que elas consomem. Então eu acredito que a hora que elas estiver aí na fase de postura, elas vão consumir uns 3 kg, 3,5 kg, talvez 4 kg de ração por dia. Aí como a gente formula a ração aqui na propriedade, fica bem mais barato, né? Até essa semana eu pesquisei o preço da ração aqui na nossa cidade, nas agropecuárias, e tá em torno de R$ 3,70 o quilo. Tá bem cara a ração para postura, a melhor ração que eles tinham, né? Aí tem outras mais inferior, mas eu não sei, daí teria que testar para ver se é uma ração que dá produtividade ou não, também tem que ver isso. Então a gente está formulando a ração aqui. Eu peguei uma receita aí na internet, o pessoal que já cria galinhas há muito tempo, e estou fazendo essa ração para elas, para ver se agora elas estão na ração de crescimento, né? E depois elas vão entrar na ração depois dos 3 meses e pouco, ração de pré-postura e depois postura, né? Então muda pouca coisa a formulação ali. Então pra gente hoje a gente fez as contas da ração que a gente faz, ainda ela custa um pouco mais cara, um pouco mais do que deveria. Tá saindo mais ou menos a R$ 2,00 o quilo. Então dá, por comparar com a que a gente fosse comprar lá na agropecuária, daria R$ 1,75 a mais o quilo da ração, né? É bastante diferença. Em 100 quilos de ração dá R$ 175. É uma diferença bem grande, levando em consideração que se tiver bastante galinha, aí durante um ano, quanto que a gente vai poupar formulando a ração. Claro que para formular a ração, a gente precisa ter os produtos que vai, o núcleo, a farelo de soja e o milho, né? E também alguma coisa para moer, se a gente, que nem no caso aqui, a gente está usando o milho que a gente colheu na propriedade, que ele sai um pouco mais barato do que comprar. Então a gente precisa ter uma forageira para estar moendo esse milho, para fazer o fubá, a quirela bem fininha para fazer a ração, tá? Depois a gente mistura ali, dá para misturar bem tranquilo, acredito que até uns 50 quilos de ração por vez, misturando na enxada ou com a mão mesmo, mas tem que misturar bem. Dá para fazer em casa, não precisa do misturador. Então pra gente compensa fazer aqui a ração do que comprar, né? Que é muito mais caro. Aí esse valor que custa a mais, a gente vai estar perdendo depois quando a gente vender o ovo, né? Porque vai sendo um custo a mais. Então essa é uma dica aí que a gente viu também, principalmente no YouTube, que o pessoal formula a ração deles para diminuir o custo da produção, né? Então é isso aí. Eu vou mostrar um pouco para vocês agora aqui onde que a gente tem intenção de fazer mais um pedaço, fazer mais uma parte, aumentar o aviáriozinho aqui, para futuramente estar adquirindo mais galinhas para botar aqui. Talvez a gente pegue na outra vez 50, 100, a gente não sabe ainda. Vamos ver como vai se comportar essas aqui, de qual raça que a gente vai pegar, e depois a gente vê aí o quanto que vai pegar, mas a intenção é aumentar, tá? Então vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui é o nosso galpãozinho, ele tem 5,5 metros de largo, tá? Então a gente fez dessa parte ali onde tem as dobradiças do meio para lá, a gente fez a granjinha, e para cá ficou minha oficina, minhas ferramentas que eu tenho aí, tá? E aqui
na frente a gente tem espaço para construir mais uns 5 metros de galpão. Aí seria, a gente faria a metade para lá de aviário e a metade para cá ficaria uma parte aberta para estar guardando alguma coisa aí debaixo, algum maquinário, alguma coisa que a gente tem aí. Aí ficaria mais um espaço aí para fazer. Aqui a gente tem todas esses fogão velho, forninho, essas coisas aí, ferragem. Aqui tem madeira que sobrou quando a gente estava mexendo aqui esses dias. Que é coisa que a gente vai estar tirando daqui. Isso aqui vai tudo ferro velho. E aqui atrás a gente tem intenção de fazer um piquete para elas, tá? Vou pausar um pouco aqui, vou mais ali na frente e dá para vocês verem bem certinho. Então, pessoal, aqui a gente tem a parte de trás, que é onde que a gente guarda a nossa lenha aqui, do fogão a lenha, pedacinho. E aqui, nesse espaço, a gente tem intenção de fazer um piquete para elas. Aqui dá um espaço bem grande, vai até lá atrás no final lá, para lá dos pinheiros, dá uns 30 metros, 40 metros de comprido mais ou menos. E aqui agora a gente tem o milho, mas depois dá para fazer um pedaço mais para baixo aqui e dar um piquete bem legal. A gente pode estar semeando alguma coisa aí, né? Agora aqui já tem alguma coisa, tem esses capins aqui. Claro que para elas estar pastando já seria o suficiente, né? Aqui é o pedaço que a gente, nosso terreno, ele vai até lá onde tem aquela lata velha lá, que é um pedaço de calha velho. E assim, e vai embora pela beira dos pinheiros. E ali é o nosso aviáriozinho. Então seria feito dali, fechado tudo de tela. Esse pedaço vai bastante tela, né? Tem que fazer um orçamento aí para ver quanto que vai, mas vai bastantinha tela. Seria até lá atrás, talvez pegasse um pedaço dentro do milho, talvez até ali no coqueiro, por ali. E aqui a gente poderia estar semeando, plantando alguma grama, dessas gramas de pastagem alta, ou semeando azevinha, aveia, essas coisas assim, algum tipo de outra vegetação para tá alimentando elas, tá? Esse pedaço aqui tem bastante capim e mato aí, mas também dá para aproveitar. Então ficaria um piquete bem grande até lá atrás no ranchinho para elas, tá? A nossa intenção é fazer isso para elas ter um verde para tá dando uma diversificada, para não ficar só na ração, para a gente fazer um ovo caipira mesmo, não para ficar aquela galinha de confinamento que nem é o normal que o pessoal tem nas granjas, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse é os nossos planos aí para nossas galinhas. Eu já tinha falado um pouco no outro vídeo, o vídeo anterior que tem no canal aí, que a gente mostrou os pintinhos que a gente tem lá, que nasceram, e os que a gente ganhou quando pegou as galinhas. E é isso aí, os planos que a gente tem intenção em fazer para a gente viver dessa renda, né, também, para ter uma renda a mais aqui. A gente está começando a criar porcos agora para depois vender o porco gordo, ou vender, claro, é porco caipira, né, não é porco de granja, ou vender os leitões, que também é rentável. E também as galinhas, a gente tem intenção, tem outras coisas que a gente quer fazer aqui para gerar uma renda, para a gente tirar uma renda, porque o sítio é pequeno, a gente tem que fazer uma renda, plantar alguma coisa ou ter alguma coisa que produza bastante no espaço pequeno para conseguir se manter aqui, né? Então a gente tem que procurar alternativas para estar fazendo um negócio que seja rentável e que seja num espaço pequeno, que a gente não precisa de uma terra muito grande para produzir bastante. E tem várias, a galinha é uma dessas coisas que a gente pode fazer.
Porco é uma coisa que a gente também pode criar, claro que tem que ter bastante trato, no caso milho. Provavelmente a gente vai ter que comprar milho, porque o milho que a gente planta aqui ele não é suficiente para a gente estar tratando os animais o ano inteiro. Esse ano eu plantei tudo que deu aqui, onde os espaços que tinha eu plantei, mas acredito que não vai chegar o trato para o ano inteiro para os nossos animais, que a gente tem lá as galinhas caipiras também, tem umas 30 galinhas eu acho. Daí agora tem as 40 ponhedeiras, e elas estão em fase de crescimento. A hora que elas estiver em postura, estiver grandes, já vão estar comendo mais. Tem 2 porcos, a gente tem a intenção de tirar filhotes daqueles 2 porcos ali. Então tudo isso vai consumir mais trato, e a gente vai ter que se organizar para fazer alguma coisa que dê lucro, para a gente poder manter os animais, ter uma renda para a gente e tá comprando o trato também, o que falta complementar com o que a gente compra. Então a gente vem estudando bastante alternativa para fazer essas coisas, para ver o que é mais rentável, né? Tudo claro dentro do seu tempo, dentro do orçamento que a gente tem, porque a gente não pode também extrapolar e fazer alguma coisa que leve a gente a depois ficar devendo, enfim, né? Quebrar, coisa assim. Então a gente vai fazendo tudo conforme o tempo deixa e o orçamento que a gente tem deixa também, tá? Então é isso aí. Eu quero agradecer a todos que são inscritos no canal. Não se esquece de deixar o like, compartilhar os vídeos e se inscrever, tá? Um abraço a todos e fique com Deus.